Timóteo, você que tem a sua Bíblia, pegue em suas mãos e vamos aqui nessa noite meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ser breve, eu quero ser objetivo, porque o horário já está avançado, não nos espera nesta noite. Os minutos estão correndo, as horas estão passando e Jesus está voltando para arrebatar, para arrebanhar essa igreja. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de número 7, você que tem a sua Bíblia, vamos ler esse versículo, é o nosso texto alvo desta noite. E você que não tem a Bíblia, escuta nessa noite com seus ouvidos, prestai-vos atenção na amonestação, na exortação de Jesus a nós aqui nessa noite. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bem? Lê juntamente comigo. Vamos lá. Combati o bom combate. Vamos ver, vamos toda a igreja. Combati o bom combate. Amém, Jesus. Levanta sua Bíblia aos céus. Vamos fazer um minuto de oração a Deus e pedir direção de Deus para nos enviar essa palavra nessa noite. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, eu estou diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que seja dado, Senhor, no abrir da minha boca a palavra da sabedoria, para que eu possa fazer o notório, Senhor, dessa palavra, desse evangelho, que nessa noite essa palavra possa ser, meu Deus, uma flecha ao coração dessa pessoa nessa noite. Fala comigo, fala com essa igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Põe a Bíblia aí desse lado. E nesse momento vamos agora prestar atenção na palavra de Deus. Um certo sábio, ele escreveu dizendo: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, incline demais ao ouvir. Isso fala-nos de reverência, isso nos fala de respeito, isso nos fala nessa noite de comportamento espiritual na casa de Deus. A parte do culto que eu mais amo é a parte quando Deus vai falar com a igreja. Nós oramos, falamos com Deus, e todavia agora Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer tratar com a nossa vida. Eu amo, eu gosto muito quando observo e vejo pessoas pregarem. Como é lindo, como é maravilhoso nós ouvirmos as pessoas que aqui ocupam esse altar, que pregam a Bíblia Sagrada assim como ela é. A nossa fé, ela é alimentada pela palavra. Através da palavra nós nos encontramos força. Através da palavra nós encontramos ânimo para a nossa vida. E muitas das vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos na casa de Deus em uma situação, e quando no momento em que o pregador ou a pregadora assume o altar de Deus para ministrar a palavra, nós começamos a sentir algo diferente sobre a nossa vida. Nós sentimos surtir o efeito da palavra em nossos corações. Nós sentimos no momento que algo de anormal está acontecendo sobre a nossa vida. Em livro de Hebreus, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de perfume. E diz a Bíblia que ela penetra no corpo e na alma, entre juntas e medulas. Ela é tão apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. A Bíblia, bem na verdade, é a voz de Deus falando aos nossos ouvidos. E quando nós prestamos atenção a cada palavra, a cada vírgula, a cada palavra que o Senhor nos fala nesta noite, é uma força para a nossa vida espiritual. E a palavra que nós vemos aqui nesta noite traz a nós uma lição, traz a nós nessa noite um ensino de sua importância
nosso ministério. Nós lemos a vida desse homem. Muitos aqui já conhecem a autobiografia, já conhecem a história de Paulo. Saulo, o homem de Tarso, que era conhecido antigamente o seu nome. Antes dele se converter ao Evangelho, antes dele se converter ao cristianismo, diz a Bíblia que ele perseguiu o povo da igreja, ele perseguiu os cristãos da época. Diz a Bíblia que ele prendia, que ele castigava, que ele maltratava, arrastava homens e mulheres pelas ruas de Jerusalém. Esse homem era violento, esse homem ele era agressivo, esse homem matava em nome da sua religião, matava em nome da sua liturgia as pessoas que professavam o Evangelho de Cristo. Você que ainda não conhece a história desse homem, você que ainda não conhece a vida desse homem, diz a Bíblia Sagrada que esse homem, por nome de Saulo, ele era um homem natural de Tarso, na cidade de Tarso. Ele era um homem judeu. E diz a história que ele fazia parte de um grupo dos fariseus. Fariseus eram os ramos do judaísmo. Diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que então Saulo, ele pertencia a este grupo de fariseus. Ele seguia o ramo do judaísmo segundo a liturgia. Alguém pode me perguntar nesta noite o que é um fariseu? O que é um fariseu? O que vem a ser a palavra fariseu? Fariseu, para quem não sabe ou para quem não conhece ainda, fariseu significa separado, significa separatista. Fariseu eram membros de principais grupos religiosos dos judeus. Segundo a história, diz a Bíblia que os fariseus, eles seguiam a risca, eles seguiam ao pé da letra, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Ainda mais, eles seguiam as tradições e os costumes dos seus antepassados. Estes eram os fariseus. Esta era a religiosidade que Paulo seguia, era a liturgia que Paulo acompanhava antes de se converter ao cristianismo. E nós entendemos aqui nessa noite que esse homem, em nome da sua religião, matava. Esse homem, em nome da sua religião, maltratava. Esse homem, em nome da sua religião, fazia as coisas perversas e aterrorizantes às pessoas que professavam o nome de Jesus Cristo, um nome que era sobre todos os nomes. Mas nós entendemos que no decorrer da sua vida, que no decorrer da sua caminhada, esse homem indo para caminho de Damasco, lá no meio do caminho ele teve um encontro. E por que ele teve esse encontro? Ele teve encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele queria para Jerusalém, ele queria lá com cartas dos principais sumos sacerdotes para matar os cristãos daquela época. Mas acontece que no caminho de Damasco, quando ele entra nas portas, diz a Bíblia que apareceu diante dos seus olhos um grande clarão, uma grande luz, um grande resplendor. Ele que estava sobre o seu cavalo, ele cai do seu cavalo para o chão e fica cego nesse momento. E de repente ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele não sabendo quem falava com ele não conhecendo bem a voz com quem falava com ele ficou até mesmo assustado, ele ficou trêmulo, não sabendo o que estava acontecendo e o porquê da sua cegueira. Mas diz a Bíblia que a voz continuou falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu está perseguindo. Eu quero nesta noite dizer, através desta palavra, eu quero te dizer através desta palavra aqui nesta noite, eu quero te dizer uma coisa e deixar você nessa noite com um ânimo espiritual na sua vida. Eu quero nessa noite te alertar de uma coisa em sua vida aqui nessa noite. Talvez muitas pessoas, assim como Saulo, tenham perseguido a sua vida, tenham afrontado a sua vida, tenham amedrontado a sua vida, e que muitas das vezes você, no momento da sua fragilidade, no momento da sua fraqueza, você começa a ficar com medo, você começa a ficar assustado, você começa a ficar aperreado e já não sabe mais o que fazer ou como contornar esta situação. Mas eu quero te dizer em nome de
Jesus Cristo, que todas as afrontas levantadas contra você, que todas as calúnias levantadas contra a sua vida, que todas as reclamações levantadas contra a sua vida e contra todas as perseguições que sobrevêm sobre você, eu quero te deixar uma coisa aqui nesta noite: não está perseguindo a sua pessoa, não está perseguindo o seu ministério, não está perseguindo a sua vida, mas está perseguindo o próprio Jesus Cristo. E eu quero te dizer aqui nesta noite que cedo ou mais tarde Jesus vai entrar com providência na sua causa, cedo ou mais tarde vai entrar com providência na sua vida. E Satanás que tem te amedrontado, e Satanás que tem te acovardado de muitas das vezes, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na sua vida, e os seus inimigos em nome de Jesus Cristo vão começar a ficar cego, vão ter uma cegueira, porque o meu Deus essa noite vai começar a trabalhar pela sua história e pela sua vida aqui nesta noite, e uma ação que vai ficar de pé diante do propósito de Deus determinado sobre a sua vida aqui nesta noite. Os salvos vão ter que cair por terra, porque o meu Jesus essa noite vai trabalhar pelo propósito dele na sua vida. E quando ele cai por terra, e quando ele começa a estender-se no chão, e não sabendo o que estava acontecendo com ele, a voz ainda continuou dizendo a ele essas seguintes palavras: duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Duros é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava referindo essa palavra esse homem? O que ele quis dizer com a palavra recalcitrar? O que ele quis dizer com a palavra aguilhões? Ele estava dizendo a Saulo que Saulo estava confrontando, que Saulo estava resistindo. A palavra recalcitrar significa, como eu disse a você, resistir, significa confrontar. Saulo estava confrontando o Evangelho de Jesus Cristo, Saulo estava resistindo o nome de Jesus Cristo. E quando as pessoas estão nessa situação, quando as pessoas até mesmo em nosso meio, quando as pessoas até mesmo em nossa caminhada têm feito como Saulo fez, quando a pessoa tem recalcitrado, quando as pessoas têm afrontado, quando as pessoas têm resistido ao chamado de Deus na vida dele, nós observamos pessoas, nós observamos vidas nessa noite, que mesmo conhecendo a esse Jesus verdadeiro, que mesmo seguindo esse caminho, que mesmo andando essa mesma caminhada que nossa, tem recalcitrado contra Deus, tem resistido ao chamado de Deus na vida dele, tem resistido ao chamado de Deus na vida dela, tem se confrontado contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se nessa noite o Espírito de Deus está nos revelando essa palavra nessa noite, e para que cada um de nós se levantamos e tomamos uma determinação para com Deus e agimos com responsabilidade daquilo que foi nos confiado nessa noite. Cada um de nós que estamos aqui temos nós uma responsabilidade. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos um chamado da parte de Deus para a nossa vida. É momento, é hora, é chegado o momento de nós pararmos de nos recalcitrar contra aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui nesta noite. Porque até quando nós iremos resistir ao chamado de Deus sobre a nossa vida? Até quando nós iremos nos confrontar contra aquilo que Deus tem para nós? É momento de nós nos alisarmos e visualizarmos nessa noite a nossa vida e o nosso chamado e o nosso propósito para com Deus. Saulo está estendido no chão, está cego, depois de ter feito tudo o que ele fez e tudo o que ele cometeu. A Bíblia diz, ou diz a história, que esse homem, ele era religioso, ele obedecia a sua religião, ele obedecia a sua liturgia, e em nome da sua religião ele matava. Mas agora no caminho de Damasco, sobre o chão, sobre a terra, está sendo carregado por dois homens para Damasco. E quando ele estava em Damasco, diz a Bíblia que lá naquela cidade havia um homem por nome de Ananias, um discípulo do Senhor. Então Deus apresenta-se diante de Ananias e começa a dizer a Ananias: vai à rua chamada Direita e pergunta para um homem
Judas se pergunta por nome de Tarso, Saulo de Tarso. Mas Ananias naquele momento começou a ficar com medo. Ananias naquele momento estava até mesmo querendo resistir à voz de Deus, porque ele bem sabia, ele bem conhecia a respeito desse homem. E ele começou a dizer: Senhor, há muitos eu ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui ele tem carta branca, aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para matarem todos aqueles que invocam ao teu nome. Ananias naquele momento ficou com medo, porque conhecia, sabia a história desse homem. Mas Jesus então mais uma vez o encorajando, dizendo: Pai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você vai entender nessa noite o porquê nós lemos este versículo e lemos esta palavra nesta noite. O Espírito de Deus vai te revelar nessa noite o algo profundo dele sobre a sua vida. E quando Ananias ouve aquela palavra de encorajamento, ele então se levanta e vai até onde está aquele homem. Aquele homem estava orando, aquele homem estava clamando. Em uma visão ele via, Saulo via em uma visão o homem que entrava sobre aquele lugar, por seu nome de Ananias. E quando ele entra ali naquela casa, Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele, ora em favor dele. Diz a Bíblia que a escama cai dos seus olhos, e Paulo naquele momento é cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele momento ele é cheio do Espírito Santo. E dá para nós entender aqui nesta noite, agora esse homem que antes perseguia, esse homem que antes afrontava, esse homem antes que assustava as pessoas com seu agir violento, agora transformado de Saulo para Paulo. Nós observamos que Ananias, ele ficou com medo em certo momento. Em certo momento ele ficou com medo. Agora comece você a meditar. Começa você a se colocar no lugar de Ananias nesse momento. Ele tinha toda a razão para ficar com medo. Ele tinha todo o seu direito para ficar com medo, porque ele conhecia a história daquele homem. Se põe você agora no lugar de Ananias. Se coloca você agora no lugar dele e começa nesse momento a entrar nessa história. Nós também ficaríamos com medo. Quantas vezes Deus nos ordena a fazer algo, quando Deus nos revela a nós fazer algo, e muitas vezes nós por medo, nós por covardia não fazemos, porque aquilo se torna medo para a nossa vida. Mas eu quero te dizer que nesta noite o Espírito de Deus vai te dar encorajamento aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus aqui nesta noite vai te dar força. O Espírito de Deus nesta noite vai te dar graça. Porque observando este mundo aí fora, olhando para a nossa sociedade que nós vivemos, quantos Saulo de Tarso ainda estão aí fora, quantos Saulo de Tarso ainda não conhecem este Evangelho, quantos Saulo de Tarso ainda não vieram para este caminho. E muitas das vezes nós, como Ananias, ficamos com medo de pregar as pessoas lá fora, ficamos com medo por causa do seu procedimento, nós ficamos com medo por causa do seu caráter, nós ficamos com medo porque de muitas das vezes nós ouvimos histórias daquela pessoa, que aquela pessoa era isso, que aquela pessoa era aquilo, ou que aquela pessoa é isso, e nós ficamos com medo. Nós, no momento de fragilidade, nós nos acovardamos. Mas nessa noite o Espírito de Deus irá te dar um espírito de coragem e vai dar para você um espírito de encorajamento aqui nesta noite. Os soldados de Deus estão prontos para a batalha. Os soldados de Deus aqui nesta noite estão com a trombeta sobre a tua boca. E nesta noite nós iremos sair para um campo de batalha e vamos nessa noite atrás de Saulo de Tarso. Nessa noite nós iremos abrir a nossa boca e falarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que ainda não conhecem, não sabem, não professam, porque Jesus nessa noite confia você a essa
sendo ele cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada, que ele foi para a Arábia. E quando ele estava na Arábia, diz a Bíblia Sagrada, quando Paulo foi para a Arábia, ele ficou 3 anos ali. Agora você pode me perguntar o que ele fazia 3 anos ali. Diz a Bíblia que 3 anos que ele estava ali naquela província, que ele estava naquela cidade, ele estava 3 anos aprendendo com Jesus Cristo. Jesus estava treinando a sua vida. Jesus estava tomando a vida daquele homem que era um pecado, mas que agora foi manso através do Evangelho. Paulo passou por 3 anos de ensinamento, 3 anos aprendendo com Jesus Cristo. E assim que aconteceu com nós também, porque antes também nós vivíamos em uma situação que só Deus tem misericórdia. Deus, com olho de misericórdia, usou alguém para pregar o Evangelho para nós. Nós viemos para o Evangelho, nós se convertemos ao Evangelho. E quando nós convertemos a Jesus Cristo, nós passamos por um treinamento, nós passamos por uma fase, é uma fase de treinamento, é uma fase que Jesus trata com o homem, é uma fase que Jesus trata com a mulher. É assim que passou na vida desse homem, 3 anos na cidade de Arábia, aprendendo com Jesus Cristo, aprendendo a lidar com situações, aprendendo a lidar com problemas. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a treinar a sua vida. Nesta noite o Espírito de Deus vai começar a preparar a sua vida. Nesta noite o Espírito de Deus vai começar a estruturar a sua vida aqui nesta noite. Para quê? Para que quando você sair desse treinamento, quando você sair desse alistamento de Jeová, quando você sair, você vai sair com coragem, você vai sair sabendo aquilo que você tem que fazer, você vai sair sabendo, você vai sair com sabedoria, você vai sair com conhecimento, porque é isso que Jesus faz com o homem, faz com a mulher. Depois que ele se converte, recebe o Espírito Santo, ele passa por um treinamento. Depois de ser treinado, Jesus envia ele para o campo de batalha. E no campo de batalha você vai vencer todas as adversidades, porque Jesus ele te treinou para isso. Ele te treinou. Depois de 3 anos ali na Arábia, então ele volta para Damasco. E quando ele volta ali para Damasco, ele é rejeitado, ele é perseguido. E uma certa noite ele teria que fugir dentro de um cesto. Imagine vocês agora, ele voltando ali para Damasco, agora sendo rejeitado, agora sendo ele perseguido. É isso que acontece. A pessoa que se converte a Cristo, a pessoas que realmente entregam a sua vida para Cristo, e Deus começa a fazer uma grande obra na vida dela, ela começa a passar a ser rejeitada, ela começa a passar a ser perseguida, ela passa a ser desprezada. Mas não liga não se importa com isso não. Deixa as pessoas que te desprezam, deixa as pessoas que te rejeitam, deixa as pessoas que te perseguem. Vai caminhando a sua caminhada, vai fazendo a sua obra, vai cumprindo o ministério que Jesus te entregou. É isso que as pessoas vão fazer de você, vão te rejeitar, vão te excluir. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou foi para isso, Deus te chamou foi para isso, Deus te treinou foi para isso. É para você suportar tudo aquilo que vem sobre a sua vida, para que você permaneça assim de pé. Ele sendo rejeitado ali em Damasco e perseguido, e tendo que fugir ali daquela cidade às pressas, ele vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, alguns apóstolos, alguns obreiros desconfiam-se dele, não acredita na sua conversão, não acredita na transformação da vida desse homem. Então aparece na história desse momento um homem por nome de Barnabé. E Barnabé, quando entra na história, apresenta Paulo a eles e começa a trazer a lista sobre o testemunho desse homem. Começa a apresentar ele aos obreiros e aos apóstolos de Jerusalém. E quando Barnabé apresenta ele aos homens ali, os homens recebem ele ali como apóstolo, recebem ele ali como um homem de Deus. Até antes de Barnabé não apresentar a ele, eles desconfiavam da conversão desse homem.
eles desconfiavam-se dele, não confiavam ali totalmente na sua transformação. Mas precisou o homem entrar na história desse homem para mudar totalmente os pensamentos daqueles homens. Sabe o que eu quero te dizer aqui nesta noite? Talvez pessoas não acreditem em você, talvez pessoas não apostam no teu ministério, talvez pessoas não acreditam naquilo que Deus fez na sua vida, talvez pessoas não acreditam na transformação de Deus sobre a sua vida e passa a desconfiar de você, e passa a fazer prova de você, e passa e você se sente nesse momento o mais pequenino dentre eles. Mas eu quero te dizer, assim como Barnabé apareceu na história da vida desse homem, eu quero tomar essa palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite também, que no meio da sua história, que no meio da sua vida, quantos muitos não mais acreditarem em você, quando pessoas passarem a desconfiar de você, quando muitas pessoas não mais vão estar no seu ministério, eu quero te dizer que no meio dessa tua história, um Barnabé vai entrar na sua vida, porque ainda existe Barnabé em nosso meio, que vai investir no teu ministério, que vai investir na tua vida, que vai investir naquilo que você tem, naquilo que Deus te entregou. Eu quero te dizer aqui nesta noite, tomar essa palavra, que as pessoas que não confiam em você, vai passar a confiar em você, as pessoas que desacreditavam de você, vão passar a acreditar em você, pessoas que não acreditavam no seu sonho, vão ter que acreditar, porque Barnabé vai aparecer na tua história, e a tua história vai mudar completamente nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ser apresentado por esses homens, depois de ser perseguido ele, depois de enfrentar eles problemas tão difíceis na sua vida, a Bíblia diz que esse homem, ele sofreu 196 ações, ele sofreu 3 naufrágios, e várias vezes ele foi preso. Esse é o homem que estou te falando aqui nesta noite. Esse é o homem que eu estou me apresentando aqui nesta noite. Saulo de Tarso, que teve a sua vida transformada por Deus. E agora aqui no 2 Timóteo, nós lemos e nos deparamos com esse versículo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No versículo mais acima ele diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele sabia que o tempo da sua partida já estava se esgotando. Ele sabia que o seu ministério já estava acabando. Ele já sabia que os seus dias estavam se findando. E ele agora pensa, não mais uma prisão, mas agora ele em uma masmorra, num lugar escuro, num lugar sombrio. Lá estava o nosso irmão Paulo, preso em Roma. Os seus pés estavam algemados, ali naquela masmorra, ali naquela prisão. E dentro daquela masmorra, dentro daquela prisão, ele começa a dizer essas palavras: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele já sabia que a sua carreira ministerial estava chegando ao fim, só faltava questão de tempo para que ele fosse morto, para que os soldados o matassem. Mas ele disse: eu combati o bom combate, eu combati o bom combate. E quais foram esse combate a qual esse homem combateu? Quais foram o combate que Paulo ele combateu? Se você ler as suas epístolas, se você ler de Romanos até as últimas epístolas desse homem, você vai ver aquilo que ele combateu. Ele combateu contra a heresia, ele combateu contra a maldade, ele combateu contra a hipocrisia, ele combateu contra as impurezas, ele combateu contra o judaísmo, ele combateu tudo aquilo que era contrário à doutrina, tudo aquilo que era contrário às
as ordens e os preceitos de Deus. Ele combateu o bom combate. Agora ele está dizendo: acabei a carreira, mas uma coisa que eu guardei, a minha fé. A única coisa que ele guardou foi a fé. A única coisa que ele pôde guardar naquele momento era a sua fé. Porque o seu ministério já estava acabando. O seu ministério já estava se findando já. A sua vida já estava por um fio. E ele sabia que a qualquer momento ele iria ser, naquele momento, martirizado naquele momento. Mas ele tinha a convicção que ele combateu o bom combate. Ele tinha a convicção que valeu a pena combater o bom combate. Ele estava com a sua mente conscientizada de tudo quanto ele fez para com Deus, de todo o seu trabalho, de todo o seu labor, de toda a sua tarefa, de toda a sua incumbência. Ele estava tranquilo sobre aquele momento. E eu quero tomar esta palavra aqui nesta noite também para a nossa vida espiritual aqui nesta noite. Assim como o apóstolo Paulo disse também, que o tempo da minha partida já está próximo. Eu quero te dizer nessa noite, tomando esse versículo, tomando essa palavra nesta noite. Eu não sei qual vai ser o dia, eu não sei qual vai ser a hora, eu não sei qual vai ser o momento, mas eu quero te dizer aqui nesta noite, enquanto nós estivermos no campo de batalha, enquanto nós estivermos nessa peleja, vamos combater o bom combate. Não vamos desanimar diante das lutas, não vamos desanimar diante das perseguições, não vamos desanimar diante das afrontas. Por quê? Porque eu quero dizer, igreja do Senhor, você que está sofrendo, você que está padecendo, você que muitas vezes tem desanimado e até mesmo querendo deixar esse caminho e voltar para trás, você até mesmo que tem dizendo várias vezes: eu não vou suportar sozinho, eu não vou conseguir andar sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: o tempo da nossa partida já está próxima. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas fique tranquilo, fique tranquila, descansa no Senhor nessa noite, porque a qualquer momento nós iremos partir desta terra, e quando nós partirmos desta terra, nós estaremos combatendo o bom combate, assim como esse homem combateu também o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E Deus agora a coroa da justiça está me guardado com o Senhor justo juiz que dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Observando bem a Bíblia Sagrada, observando bem a palavra de Deus aqui nessa noite. Cada um de nós que estamos aqui hoje, cada um de nós que estamos presentes aqui nessa noite, estamos também nesse combate, estamos nessa batalha. A cada um de nós também há uma coroa preparada para aquele dia. Para cada um de nós também há uma coroa preparada para cada um de nós. Mas depende a cada um de nós aqui nesta noite nos conscientizarmos e aprendermos uma coisa aqui nessa noite. Nós temos que aprender aqui nessa noite a nos conscientizarmos e disponibilizarmos aqui nessa noite a aprender a combater o bom combate nesta noite. O Espírito Santo de Deus está tomando a minha boca para te dizer aqui nesta noite, para nós combatermos o bom combate da fé, para nós combatermos aquilo que temos que combater nessa noite. Foi para isso que Deus te escolheu, foi para isso que Deus te chamou. Por que você acha que Deus escolheu você? Por que você acha que Deus escolheu a sua vida? Se Ele te escolheu porque Ele teve um projeto, se Deus escolheu porque Ele teve um propósito na sua vida, começa a abrir os seus olhos espirituais e começa a observar aqui nesta noite, igreja do Senhor, o tempo da nossa partida já está próxima. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite: o que nós estamos fazendo, o que nós estamos nessa noite, nos atualizamos na obra de Deus aqui nesta noite. O tempo da nossa partida já está próximo. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos combatendo o bom combate. Nós estamos combatendo o bom combate como esse homem combatera, porque há uma coroa preparada para cada um de nós, para cada um de vocês. Há uma coroa preparada para o Senhor justo juiz e lhe dará naquele grande dia. Mas para receber esta coroa devemos aqui se esforçarmos. Para receber a coroa nós temos que aqui na terra mostrar
Espírito de Deus te conduziu aqui nesta noite. Foi para isso que o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite. É para que você venha aprender com esse homem. É que você venha espelhar nesse homem. A você combater o combate, jamais desanimar na sua carreira, jamais voltar para trás, ou jamais se regressar, mas só ir para frente. O negócio é avançar, a meta é avançar. Eu quero te dizer aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, tomando essa palavra, que no meio desse combate, você ainda vai enfrentar adversidades sobre a sua vida, você ainda vai enfrentar perseguições grandes e tremendas sobre vocês. Porque esse homem estava sobre aquela masmorra, e aquela masmorra ele estava sofrendo emocionalmente. Ele estava sofrendo emocionalmente ali naquela masmorra. Ali ele sentia frio, ali ele sentia solidão, ali ele sentiu a ingratidão e o abandono de muitos irmãos que os abandonaram por medo dos romanos. E Paulo agora sozinho, sem mais ninguém, conforme diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, que nos diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Não é fácil, estando ele numa situação, e agora sendo desamparado pelos seus amigos, sendo desamparado pelos seus companheiros. Ninguém o assistiu na sua primeira defesa, ninguém participou em sua defesa. Ele estava sozinho, mas ele disse que o Senhor Deus o assistiu. Eu quero te dizer, você não está sozinho nesse combate, você não está nesta luta sozinha, você não está na peleja sozinho. Eu quero te dizer nessa noite, não se desanime mais, não se desespere mais, porque Deus está contigo nesse combate. Deus está contigo nessa luta, ainda que muitos amigos seus te abandonou, muitos amigos seus não estiveram com você em sua defesa. Eu quero te dizer aqui nessa noite que em todas as provações que você passou, de todos os joelhos que você dobrou sobre a madrugada, todos isso o Senhor te assistiu, todos isso o Senhor te contemplou. E eu quero te dizer aqui nessa noite, se muitas pessoas te desampararam, Deus aqui nesta noite vai começar a pelejar pela sua vida. Você vai ver que hoje Deus vai começar a te exaltar, você vai ver que hoje nesta noite Deus vai começar a fazer coisa tremenda sobre a sua vida. Se a sua vida estava tão sendo perseguida, se a sua vida estava tão lá para baixo, nessa noite a sua vida vai passar a ter sabor, nessa noite a sua vitória vai passar a ter sabor, nessa noite o seu combate vai passar a ter sabor. Nessa noite eu vejo, meu Deus, nessa noite levantando lá no seu trono, nessa noite, e apontando Deus para a sua vida, apontando o dedo para você e te dizendo que Ele é contigo, que Ele jamais te desamparou, que Ele jamais te desabandonou, porque Ele não é homem para que te abandona. Ele é Deus, Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos Ele está com você. Combati o meu combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. A sua fé, ela é a mais importante na sua vida. A fé é a mais importante na sua vida. Assim como Ele guardou a sua fé, que nós iremos também guardar a nossa fé. Quem crê, diga glória a Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que cada um de nós aqui nessa noite nos conscientizamos a nos combater o bom combate. O Espírito de Deus nos alistou para uma guerra, e essa guerra não pode ser vencida, essa guerra não pode ser perdida. E Deus conta com a sua vida, Deus conta com você nessa noite. Deus conta com cada um de nós. Combate o bom combate, por maior que seja, permaneça firme no propósito de Deus sobre a sua vida. Levante as mãos, diz assim comigo: meu Deus, meu Pai, eu creio na minha vitória, em nome de Jesus Cristo.
Amém, Jesus, amém.